Boa noite aí, meus amigos, boa noite, Kátia, boa noite, Caio, boa noite, Nádia. Faltando aí 3 minutos para o nosso horário, dando aquele tempinho para o pessoal poder entrar, para a gente começar a nossa short live de hoje. Obrigado aí pela presença, pela participação de vocês. Hoje um tema bastante interessante, falando sobre trabalho em equipe e o envolvimento das lideranças, né, para que haja realmente um relacionamento positivo dentro do trabalho, né? Isso aí. Regina, Vitor, Dani, grande Guto. Quanto tempo, hein, Gutão? William, Eric também chegando, pessoal entrando aí. Daqui a mais alguns minutinhos a gente começa o nosso conteúdo e vamos ter uma live bem bacana dentro dessa proposta de short live aí de 30, 40 minutos de live. Vamos lá. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado aí pela presença, pela participação de vocês. Prometo que o tema vai ser bastante bacana e bastante envolvente. Vamos lá. Só mais alguns minutinhos. Aproveitar aqui esse tempinho que a gente ainda tem para fazer alguns avisos aqui, que eu vou repetir durante a live, mas nós temos uma nova turma aí do treinamento Gerente Nota 10 online, que vai começar no final do mês de junho, passando aí Dia dos Namorados, mais para o finalzinho do mês de junho, a gente vai começar essa nova turma e uma das aulas vai acontecer durante o nosso treinamento Immersion, que a gente vai fazer lá em Santa Catarina, nossa imersão de 4 dias. Dudu, inclusive, acabou de entrar. Boa noite, Dudu. Dudu vai estar presente, né? Lá na imersão. Segunda vez, inclusive, que ele vai. Boa noite aí, Mônica. Boa noite, Samires. Boa noite, Jéssica. Então, a gente tem essa nova turma aí do Gerente Nota 10, aulas ao vivo, que vão começar no final do mês. E nós temos também na nossa página da Hotmart o treinamento gravado, ou seja, a pessoa que quiser comprar o treinamento gravado, né, existe uma vantagem que ela vai poder ter acesso a esse conteúdo durante 3 meses, né, para assistir quantas vezes ela quiser. Então isso é bacana também. Boa noite aí, Manu. Boa noite, o Alisson lá de Teresina. Estivemos juntos aí há pouco mais de uma semana atrás, em Teresina. Legal. Samires, me chama depois no privado aí que a gente vê a tua inscrição no Gerente Nota 10. E uma outra coisa, né, um outro evento muito interessante que a gente vai ter, além do próprio Immersion em Santa Catarina, que é no final desse mês, nós vamos ter uma imersão de final de semana em Natal, no Hotel Aquária, que fica lá em Ponta Negra, Natal, um hotel muito bacana, pé na areia, mas é uma imersão, né? Então a gente vai começar cedo, vamos terminar bem no finalzinho da tarde, início da noite, vai ser no final do mês de setembro, esse treinamento lá, que é uma imersão do Liderança Nota 10, tá? Então a gente tem bastante eventos aí desde agora, até esses que já estão programados mais para o mês de setembro, mas ainda tem mais, tá? Bom, são 21 horas e 2 minutos. Eu vou começar aqui o nosso conteúdo, que é um conteúdo bastante sensível para lideranças. E eu vou começar fazendo uma introdução aqui do porquê, né? Por que esse tema? Por que a escolha desse tema? Há pouco menos aí de uma semana,
estávamos num final, um pouco mais, aliás, de uma semana, estávamos no final do mês de maio. E muitas empresas, muitas lideranças e muitos vendedores também estavam correndo atrás das suas metas, das suas entregas e dos seus objetivos. E me chamou a atenção algumas situações acontecendo aonde eu recebi, de certa forma, algumas queixas ou reclamações ou observações de alguns líderes, alguns gestores que estavam tendo dificuldade com as suas equipes, né? E é interessante, né, aquele negócio de eu falo com as pessoas, mas as pessoas não fazem. Eu me sinto sozinho, eu não estou conseguindo fazer, né? As pessoas não querem fazer, as pessoas aquela frase, né? As pessoas de hoje não são mais como eram antigamente. Parece que falta garra nessas pessoas, parece que falta ânimo, etc. E assim vai. E isso me trouxe algumas reflexões a respeito de por que esses líderes, gerentes, gestores, eles estavam, na verdade, se sentindo literalmente sozinhos, talvez até abandonados pelas suas equipes, né? Onde parecia que só ele estava se esforçando ali naquele final de mês para realmente correr atrás da meta para fazer a sua entrega. E por que isso muitas vezes acaba acontecendo? Porque muitas vezes a gente tem algumas pessoas que ainda não entenderam a diferença de liderança para chefia. E acredito que houve espaço para chefia até alguns anos atrás, mas cada vez mais existe menos espaço para chefia e mais espaço para liderança. E aí eu quero já trazer o primeiro tema, que é que as pessoas exerçam mais autoridade e evitem ficar recorrendo ao poder. Quem recorre muito ao poder, normalmente acaba terminando sozinho. É o chefe à moda antiga, aquela pessoa que gosta de se impor através da força, se impor através do seu crachá ou do seu cargo, né? Então parece que existe realmente uma diferença muito grande entre ele e os seus subordinados ou chefiados, já que ele é um chefe, ele se coloca numa posição superior e muitas vezes faz questão de dizer que ele tem o poder, que ele tem o poder delegado pela empresa. E olha, isso não é mentira. Realmente, a pessoa que está ali num cargo de liderança ou num cargo de chefia, ele realmente tem um poder delegado pela empresa, certo? Né? Mas acontece que, para quem está ali no dia a dia, né, para os seus liderados, para os seus colaboradores, etc., ele precisa, né, os colaboradores, eles precisam enxergar uma liderança, eles precisam enxergar ali o que? Uma autoridade. Autoridade. O que é uma autoridade? Enquanto uma chefia à moda antiga gosta de se garantir em cima do poder, gosta de ser, muitas vezes, utilizar um poder coercitivo, né, do medo, do olha, faz que eu estou mandando, faz porque senão vai acontecer isso daqui de ruim contigo e assim por diante, ou seja, tudo na base da força, né? E em alguns momentos da ameaça, e aí muito cuidado, porque hoje, né, tem o tal do assédio aí, que está sendo muito falado, então cuidado, não errem na dose dessa força, porque daqui a pouco isso pode gerar uma consequência pior ainda. Então o que acontece? Essa pessoa que está ali tentando ir só na base do poder e da força, acaba repelindo a sua equipe, porque realmente acaba existindo uma divisão entre quem é de lá e quem é de cá.
E esse líder muitas vezes vai acabar o quê? Líder não, desculpa, chefe. Vai acabar muitas vezes o quê? Sozinho. Por quê? Porque as pessoas não se sentem à vontade com ele. E veja bem, a vontade não é porque a pessoa é boazinha, a vontade é porque realmente a pessoa se impõe na base da força, na base do medo. Então as pessoas ficam com medo, as pessoas na verdade temem esse chefe à moda antiga que só se garante na base do poder e da força. Ao contrário do líder, que tem o poder, repito, líder, ele tem o poder, mas ele exerce o quê? Ele exerce autoridade. E a autoridade tem muito a ver com o quê? Com conversa, com poder de convencimento, com poder do exemplo, com poder realmente de fazer com que as pessoas se sintam parte de algo, que as pessoas estejam engajadas. Então, na hora do final do mês, ele não está correndo, entre aspas, atrás sozinho. Ele está correndo junto com a sua equipe. Na verdade, ele até está fazendo o trabalho de liderança, que é de apoiar a sua equipe para que todos juntos consigam entregar o resultado, consigam entregar aquilo que eles têm que entregar. Então, na verdade, quando você, quando o líder que não é líder, que é chefe, que às vezes tem um cargo de gerência, ele tenta na base só ali da força, ele acaba sozinho. E aí ele está ali no final do mês querendo fazer suas entregas e não consegue fazer as suas entregas por quê? Gente, se o chefe, líder, gerente, desse para ele fazer sozinho, ele não teria equipe, não teria por que a empresa contratar uma equipe, já que ele sozinho resolveria. Então, olha que doido, ele acaba sozinho, tentando ali, veja bem, ele está se esforçando, mas está se esforçando ou está usando a força de forma errada, porque ele deveria o quê? Aglutinar as forças da sua equipe, engajar as pessoas para que todos quisessem jogar aquele jogo, certo? Vamos jogar juntos esse jogo. Claro que na hora que precisar resolver alguma coisa, na hora que tiver que ter uma palavra final, a palavra final é minha. Eu até te dou poder de participação, ouço opiniões, mas quem resolve, quem dá a última palavra sou eu. Mas olha só, o jogo é nosso, o jogo não é meu. Eu não sou melhor que vocês. Eu tenho uma posição hierárquica acima, sim, mas o jogo é nosso, tanto meu quanto seu. E aí é interessante, Como é que eu vou conseguir engajar as pessoas? Primeiro de tudo, é necessário o quê? Planejamento. O que eu vou fazer a nível de ações, de atitudes, de realmente ações de engajamento? Vamos lá, se eu tenho um colaborador, um vendedor, por exemplo, uma equipe de vendas ali e eu tenho um vendedor, e esse vendedor ele não consegue ver clareza nas regras do jogo, será que essa pessoa vai estar bem engajada a fim de jogo, entendendo o jogo? Ou será que daqui a pouco ela vai começar a sofrer problemas de coisas que não foram bem explicadas para ela? Então, planejamento, botar tudo no papel e explicar o jogo para todo mundo, explicar as regras do jogo, tirar as dúvidas, ter muita conversa com a equipe para a equipe entender o que é importante ou o porquê que aquilo tem que ser feito daquele jeito, é uma forma de você engajar. As pessoas, elas começam realmente a se sentir parte de algo. Eu falo, gente, realmente é um jogo que é nosso, porque eu entendo por que eu tenho que fazer desse jeito e não de um outro jeito que eu achava que deveria ser feito. Mas o meu gerente, o meu líder, ele foi claro nas explicações. Então, eu entendo por que é melhor esse caminho aqui do que um outro que eu estava imaginando sozinho. Então, regras claras, muita conversa, Muita conversa no sentido de mostrar que todos são importantes, que todos fazem parte de um todo e que todos entregando, a gente consegue entregar
a meta ou as entregas do time como um todo, certo? E tem que haver muita conexão daquilo que se fala com aquilo que se faz. Liderança, né? Só existe liderança quando existe exemplo. E para existir exemplo, sem dúvida nenhuma, é necessário o quê? Que o gerente seja o primeiro a fazer aquilo que ele fala. Não pode, assim, regras para os subordinados, para os liderados e algumas benesses ou alguns privilégios para mim que tenho um cargo acima. Não rola. Tem gente que até faz isso. Por quê? Porque não tem ali alguém para supervisionar diretamente o tempo todo o trabalho dele. Então, muitas vezes, essa pessoa fala o seguinte: não tem ninguém aqui para ver, então eu vou botar regras para minha equipe, mas eu vou fazer de outro jeito. O que acontece? Você vai perdendo, né? Esse líder, ele vai perdendo moral e vai começar a ser enxergado pelos seus liderados como um chefe à moda antiga. Então, ele pode ter até cumprido, né, um bom planejamento, ele pode ter até colocado as regras claras, ele pode até ter tido, né, boas conversas com a equipe, só que o que acontece? Na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, esse cara começa a se colocar numa posição onde ele tem privilégios, e não pode, ele tem que ser exemplo e não ter privilégios. Porque isso aproxima as pessoas. Os liderados, eles sabem, eu sei que aquele cara ali, ele está hierarquicamente acima de mim, mas ele se comporta como alguém do time, e não alguém fora do time que só está chicoteando. Entendeu? Então assim, Augusto, mas está falando de poder e autoridade, mas o poder não pode ser exercido? Claro que ele pode. Claro que ele pode. Né? Mas ele tem que ser exercido, ou seja, você só pode ou deve mandar ou impor depois de você já ter conversado muito com, por exemplo, um perfil complicado, né? Vamos chamar assim de perfil complicado, ou seja, aquela pessoa que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, não só de entendimento, mas ela não gosta de, vamos falar assim, ela não gosta de seguir ordens. Ela gosta de fazer tudo do jeitinho dela. Então o que acontece? Nesse momento, depois de já ter conversado muitas e muitas vezes, aí vai chegar a hora desse líder, continua sendo líder, dizer o seguinte: fulano, olha só, já conversamos sobre isso daqui 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 vezes. Muitas vezes as conversas estão relatadas em relatórios, em avaliações periódicas. Então é legal você ter a coisa por escrito para comprovar, não sempre, mas em alguns momentos que, a gente está conversando a respeito disso. Eu dedico o meu tempo para explicar e para conversar. Agora é o seguinte, agora não dá mais para ser na base só da explicação. Agora é o seguinte, faz, tá? Tô te pedindo mais uma vez, mas agora eu não tô só te pedindo, tô te mandando fazer e não tem uma segunda opção. Então tem que fazer, beleza? Mas não, cara, não tem a mais. Tem que fazer, certo? E obviamente que depois desse tem que fazer, vão ter outras conversas, certo? Mas conversas fora do horário de execução. Em horário de execução não é hora para chamar atenção, para fazer grandes discursos. Por quê? Porque às vezes você vai acabar atrapalhando o rendimento da pessoa no restante do expediente. Então você está ali, você tem, né, um expediente a ser cumprido, você tem uma entrega que precisa ser feita. Você não pode botar essa pessoa para baixo no seu ânimo, na sua parte emocional. Então dá o comando e depois você vai conversar melhor com essa pessoa. E gente, uma coisa interessante, quando essa pessoa realmente é chamada à reflexão e ela, né, perguntas, falar, quantas vezes a gente conversou sobre isso, uma vez, 2 vezes, concorda que a gente conversou sobre isso daqui mais de 5 vezes, e você está tendo uma dificuldade em colocar em prática,
Tem que colocar, cara. Porque senão você acaba prejudicando os outros. Concorda comigo? Então você vai conversando e chamando a pessoa à reflexão. E não adjetivando. Você é um incompetente. Você é burro. Eu te ensino as coisas 10 vezes e você não aprende. Pô, aí você está realmente construindo um relacionamento tóxico, né? Aonde você, adjetivando a pessoa negativamente, você vai se afastar dessa pessoa. E o seu papel como líder é o quê? É fazer com que as pessoas estejam engajadas dentro dos mesmos objetivos, dentro do mesmo projeto e assim por diante. Entendeu? Ah, eu já mandei fazer e mesmo assim eles não fazem. Continua fazendo, continua conversando. E aí, gente, tem um negócio que é interessante, né? Às vezes você tem uma equipe ali, 5, 6, 8, 10 pessoas. Se você está tendo problemas, né, que uma pessoa não está fazendo aquilo que você vem conversando, né, que você expôs para ela no planejamento e que você deixou muito claro quais são as regras e que você vem conversando no dia a dia, se você tem uma pessoa encrencando, beleza, caso isolado. Se você tem 2 pessoas, com muitas aspas, vamos dizer que isso seja uma coincidência. Agora, se tem mais, pô, com certeza está com um problema de liderança. Problema de liderança. E, na verdade, isso precisa ser resolvido, né? Precisa-se, assim, liderança não é uma coisa, ah não, o cara ele nasce com a liderança. Eu digo sempre que tem gente que sai na frente, tem gente que tem uma tendência natural de maior facilidade, ok. Mas outras pessoas estudam e modulam o seu comportamento para que consigam trazer realmente as pessoas mais para perto. Então, né, voltando aqui ao primeiro tema, mais autoridade, mais conversa, mais convencimento e menos uso do poder. O poder ele pode ser usado, mas ele tem que ser usado em último caso, sabe? O negócio do mandar fazer tem que ser em último caso. Quanto mais a gente manda, mais a gente falha como líder, certo? E aí, em algum momento, se eu falho como líder, eu me sinto sozinho, porque apesar de eu me achar líder, os meus liderados só me acham um chefão, um cara que não faz parte do grupo. É um grupo deles e eu como um grupo sozinho, né? Um grupo unitário. Isso não pode acontecer. Aí no final do mês você quer fazer as suas entregas e você sozinho não consegue fazer as suas entregas, tá? O outro tema, né, o outro passo que eu queria conversar com vocês hoje é a respeito de problemas, e muitas vezes problemas de relacionamento mesmo. O papel do líder, o principal papel do líder é evitar problemas e não resolvê-los, certo? Claro, não evitou, vai ter que resolver, com certeza, mas o principal papel é de evitar problemas. E, gente, todos nós sabemos que relação humana não é fácil. Muitas vezes a gente tem desavenças com pessoas por quem o nosso coração bate mais forte, por quem a gente tem toda a boa vontade do mundo. Se a gente tem problemas de relação com essas pessoas, imagina com pessoas que são verdadeiros estranhos. Então aí vai a questão do líder, olha ele de novo aí, líder, não chefe, mas o líder que ele tem que fazer uma boa mediação, certo? Entre esses estranhos. E mais do que fazer a mediação, ele tem que fazer com que essas pessoas interajam positivamente. Se essas pessoas têm que interagir positivamente, não precisa nem dizer que a primeira pessoa que tem que dar o exemplo do interagir positivamente é ele próprio, né? Outro dia eu estava conversando com uma vendedora de uma loja top no mercado, de uma loja inclusive internacional, e ela me relatando da sua gerente,
que em horário de expediente pega o telefone e fica mostrando todas as pessoas do Tinder que ela curte, que ela vai sair ou que ela já saiu. Alguns que tem, né? Muita gente usa Tinder sem problema nenhum. Só que será que no horário de trabalho é o melhor horário para ela estar ali mexendo no Tinder e ainda mostrando para a equipe que ela está fazendo isso? Daqui a pouco tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ela, através do exemplo dela, ela diz o seguinte: eu posso, vocês podem também. Lembra do exemplo? Ah, não, mas ela é gerente. Tudo bem, ela é gerente. Ela só tem um cargo acima. Mas a nível de responsabilidades, ela tem que ser ainda mais responsável que os outros. E a obrigação de dar exemplo é dela. E daqui a pouco essa relação fica corrompida. Por quê? Porque daqui a pouco os seus liderados vão achar que ela não é a gerente, que ela é amiga. E aí começa a tomar algumas liberdades. E aí começa a tomar algumas liberdades que depois, quando ela não gostar de uma liberdade que ela mesma deu, ela vai falar: não, fala assim comigo que eu sou sua gerente. Tá bugando a cabeça do liderado, porque o liderado não sabe. Bom, peraí, mas será que eu agora posso falar com ela sobre esse assunto ou não posso? Quando é que eu posso? Então, assim, a relação, que lógico que existe hierarquia e deve existir respeito, acaba ficando corrompida. Por quê? Porque essa própria gerente começou a permitir coisas que em horário de trabalho não é o melhor horário para fazer isso, né? E daqui a pouco, se tiverem dois vendedores desinteressados na venda, porque um está debatendo com o outro a respeito do Tinder, que a gerente puxou esse assunto, o que ela vai falar? Vai chegar: o que vocês estão fazendo? Pô, vocês estão falando de Tinder, mas vocês tinham que prestar atenção na vez, precisam prestar atenção no trabalho de vocês, porque isso não é só venda, não, né? Você imagina, sei lá, duas pessoas da área da educação ou da saúde, ao invés de elas estarem preocupadas com pacientes ou com alunos, etc., uma está discutindo a respeito disso com a outra. Enfim, isso vale para todo mundo, né? E aí a gerente vai cobrar lá as vendedoras, e o vendedor fala: ué, mas qual o problema? Você puxa esse assunto com a gente. Por que a gente não pode conversar entre nós? Aí, né? Aí arregala os olhos, sobe a sobrancelha: mas eu sou sua gerente. Vocês não podem fazer isso. Eu posso, você não pode. E assim vai. Loucura, né? Uma loucura promovida e patrocinada pela própria gerente. Então, gente, clima organizacional, obrigação, dever e responsabilidade do gerente da loja, do líder de um time, de uma equipe. Pode não ser nem um time de vendas, mas independente, o líder, ele tem que dizer, né, quais são, aonde está o balizamento, o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Entendeu? Então, vamos lá, uma coisa importante, né? Para começar, princípios e valores. O que é inegociável? Então, por exemplo, mentira, pode. Posso mentir para um cliente? Posso mentir para um colega de trabalho para me dar bem em cima dele? Vejam bem, se a gente está falando de uma relação positiva com a equipe está nesse meio também, né? Pô, se eu sou um gerente que eu permito, por exemplo, que as pessoas mintam umas para as outras, que as pessoas façam maldade uma com as outras. Nossa, Augusto, maldade? Como assim maldade? Vou explicar já já. Né? Se eu permito que as pessoas se desrespeitem, que as pessoas botem apelido uma nas outras, que às vezes hajam palavrões, que, desculpa, é porque eu fui um gerente que, né, tinha no quadro de aviso tinha uma frase que dizia: proibido falar palavrão dentro de loja. Pô, mas tem que falar sobre isso? Claro que sim, porque às vezes as pessoas se passam.
E elas têm que saber que quando falou um palavrão, se passou. E não é para se passar, né? Educação, respeito, isso tudo contribui para um clima organizacional. E aí eu estou fazendo o quê? Olha o tema 2, né? O segundo passo. Eu estou evitando problemas. Repito, evitando problemas, que é o meu principal papel. E aí eu tenho como papel secundário resolver os problemas que eu não evitei. Mas o papel principal, prioritário, é o quê? Evitar problemas. E eu sei que esse tititi, aonde existe mentira, aonde existe uma maldadezinha aqui, outra ali, aonde existe falta de educação, falta de respeito, isso vai dar problema. Então eu tenho que evitar esse tipo de coisa, certo? Evitar esses assuntos que eu sei que vão dar problema. E, pelo amor de Deus, mais do que eles, eu não posso entrar nessa história. E principalmente, eu não posso ser o puxador dessa história, certo? E aí agora eu vou falar mais específico com o pessoal de área comercial, área de venda. A pergunta é, vale tudo para vender? Vale mentir para vender? Ou pior ainda do que mentir, né? Tem a ver com a mentira, mas é pior ainda, vale enganar para vender? Vale um colega passar a perna no outro? Porque às vezes cai-se no absurdo de achar que isso é normal. Ah, isso faz parte da sua gerência, faz parte da sua falta de liderança. Porque se você fosse um líder, e um líder bom, na primeira passada de perna de um no outro, você chegaria e falava, fulano, isso aqui não é aceito. Isso aqui, inclusive, está lá no nosso manual de conduta. Pô, coisa careta, retrógrada, né? Conduta? Claro que sim. Claro que todo mundo tem que saber o que pode, o que não pode, o que é aceito, o que não é aceito. E deixar o quê? Bem claro, aquilo que está por escrito, não vai ter interpretação. Está dizendo ali, não vale passar a perna no colega para você, por exemplo, fazer uma venda. Está escrito aqui, cara. Né? Então, não aceito, tá? Você fez aqui, fez a sua venda e tal, essa venda não vai ficar para você, porque essa venda aqui é uma venda irregular e essa venda vai ficar para a pessoa que foi passada para trás. Não faça mais, porque primeiro, você não vai ficar com a venda, segundo, você está queimando seu filme, e no momento que você queima o seu filme, pode ser que amanhã ou depois, eu vou conversar contigo, tá? Eu acredito que você é uma boa pessoa, mas se você ficar mostrando para mim que isso daí não vale para você, que o enganar vale mais do que falar a verdade, do que agir corretamente, você não faz mais parte da equipe, entendeu? Mas eu acredito em você. Eu acho que você cometeu um erro pontual agora e conversando, tenho certeza que você não vai mais fazer. Beleza? Estamos de acordo? Aperta a mão, acabou. Então, você não pode fazer vista grossa, você não pode... Eles que se entendam. Para que existe você, então? Daqui a pouco a empresa fala, por que eu vou pagar esse totem, esse boneco desse chefinho aí, que deixa a coisa correr solta, as pessoas não se entendem, as pessoas não usam de educação uma com a outra, não se respeitam, etc. Não pode, gente. E aí é aquele negócio. Quem trabalha, não só quem trabalha com venda, né? Todo profissional ele tem entrega no final do mês. E muitas vezes as entregas não acontecem porque não houve o quê? Uma coesão da equipe, certo? Eu sempre vou dar muito exemplo aqui de venda e de loja e tal, porque é o meu meio há 33 anos, mas a história se repete em todos os meios. Então, aonde não houve um engajamento, uma coesão, unidos pelo mesmo objetivo, vamos junto, a gente é educado um com o outro, a gente se respeita e está todo mundo ali, né, com o mesmo objetivo, se isso não existir, a entrega também não vai existir. E aí a pergunta é o seguinte, 12 meses do ano, quantas entregas você teve? Quantas entregas você teve como gerente, como líder? Aí daqui a pouco tem lá a pessoa que tem um crachá, que tem um cargo, e passaram 12 meses do ano e ela entregou 4 vezes.
Sabe o que significa? Se fosse uma nota, a nota dela seria o quê? 3,3. Só fazer a conta aí. Divide 4 por 12, 3,3. Você é um aluno, se fosse aluno, né, seria um aluno 3,3, de nota 3,3, ou você é um profissional de nota 3,3. Quando você foi admitido aqui, eu disse que para fazer parte da equipe, tanto da equipe de venda quanto da equipe de líderes, etc., o quê? Alto nível. Alto nível é o quê? É de 7, 8 para cima. 7, 7,5 a gente releva, mas é de nota 8 para cima, os grandes. E a gente tem que querer fazer a nossa parte para fazer parte desse grupo dos grandes. Não por status, mas porque a gente faz bem o nosso trabalho, e quando o líder faz bem o seu trabalho, ele também está ajudando outras pessoas, os seus liderados, a prosperarem. E quando um líder faz mal o seu trabalho e vira o chefinho à moda antiga, ele está prejudicando a vida desses liderados que precisavam dele como exemplo para quê? Para eles melhorarem. Então isso é extremamente importante, entendeu? Então, pessoal, exemplo, cuidar das pessoas, cuidar desse clima organizacional, porque o teu liderado pode até olhar para você e falar assim, pô, fulano é duro na queda, fulano, pô, toda hora participando, fungando o meu cangote, não esquece disso, não esquece daquilo, mas eu sei que ele faz isso pro bem. E ele não é o cara do esporro, ele funga no meu cangote me orientando, me lembrando de coisas que a gente inclusive conversou anteriormente. Então existe o que? Um reconhecimento. Aonde existe liderança, aonde existe exemplo, existe um reconhecimento por parte da equipe, certo? A equipe não vai te ver como o paizão gente boa, não é isso, mas ele vai te enxergar como aquela pessoa que está ali para fazer o certo, e muitas vezes fazer o certo é você estar ali acompanhando a pessoa de perto, é conversar, às vezes chamar atenção com educação e com respeito, mas no final do chamar atenção, aperta a mão da pessoa e fala, confio em você, a gente está junto nisso, tu deu uma falha aqui, mas você é muito melhor do que isso, vamos embora, vamos voltar para o jogo, volta melhor para o jogo agora, certo? Então, pessoal, o líder, ele tem que cuidar para que as pessoas interajam bem entre elas, a equipe, entendeu? A equipe precisa se integrar bem, a equipe precisa interagir muito bem. E quem tem que fazer essa mediação, às vezes essa modulação, é o líder. Não vamos nos esquecer, eu tenho 52 anos. E às vezes eu estou trabalhando com um rapaz, com um garoto que tem 19. Gente, a obrigação é minha. Ele nunca teve 52, mas eu já tive 19. Então é minha obrigação entender o comportamento dele, entender o que se passa na cabeça dele, para modular a conversa com ele, para chamá-lo para perto de mim. E ao invés de dizer, você é um idiota, você é um imaturo, olha a adjetivação, né? Não é para você adjetivar, é para você chamar e conversar. Não é para você ficar apontando o dedo e dando adjetivo. É para você chamar e conversar com a pessoa, chamar o entendimento para a pessoa, perguntar sempre para ela, entendeu o que eu falei agora? Me explica então. Isso aí, estamos juntos, cara. Aperta a mão e bola para frente. E um clima, sabe, que é obrigação do líder manter esse clima positivo entre as pessoas, tá? Então, assim, qual o tipo de equipe que um líder quer montar? Será que um líder monta uma equipe do mesmo jeito que um chefe? Eu tenho certeza absoluta que não. O chefe, muitas vezes, ele que não, né, vou falar a palavra certa, né, não estudou liderança, uma vez colocaram ele num cargo de liderança e, na verdade, ele se comportou como chefe e ele nunca teve interesse em estudar, em se aprimorar,
E ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia há muito tempo atrás, e ele já fazia errado lá de trás. E o pior é que o tempo passou e ele não progrediu, ele não amadureceu como líder. Ele continua fazendo coisas indevidas. E aí, para encerrar aqui esse segundo tema, né, que é o de evitar problemas e não somente resolvê-los, quando eu tenho um chefe ou um líder que estimula uma competição predatória entre os seus liderados, e aí eu vou dar o exemplo de 2 vendedores, fica botando um contra o outro, o que esse cara, né, o que esse chefe ele está fazendo? Ele está fazendo um movimento onde as pessoas, ao invés de construírem, elas estão ali para se destruírem. Ao invés de eu ter uma pessoa apoiando a outra, eu tenho ali alguém querendo destruir o outro para ele poder aparecer, para ele poder sobressair. Isso já é um comportamento errado entre vendedores. Agora, o pior de tudo é quando esse comportamento errado entre vendedores foi promovido pelo gerente. Por aquele que deveria ser líder e não é líder e é chefe. Por isso que ele continua tendo essas atitudes de quem não estudou o seu cargo. Porque para você ser gerente, você tem que estudar liderança, porque senão você vai estar ultrapassado, como o chefe à moda antiga. Então, eu faço, né, já entrando no terceiro tema, que é incentivar a melhoria individual e ajuda mútua. Repito, incentivar a melhoria individual e ajuda mútua. As pessoas se ajudam, né? Nunca a competição predatória de colocar um colaborador contra o outro. Porque, gente, quando eu coloco uma pessoa contra a outra, eu estou, de certa forma, fazendo o quê? Tirando o poder de atuação e de entrega de alguém. Por quê? Porque se um sobressair, o outro vem para baixo, eu consigo o resultado desse aqui e o desse daqui. Que eu não vou conseguir o resultado desse, e muitas vezes o que eu vou perder com esse aqui é muito mais do que eu vou ganhar com esse daqui. Então, na verdade, o que acontece? Na verdade, no final das contas, eu perdi. Eu promovi o nós perdemos. Mas no final das contas, quem perdeu fui eu. Porque a derrota do meu time, antes de tudo, é a minha derrota. E o pior não é só você ser derrotado porque você não fez a entrega de resultados. O pior de tudo é que você, além de não entregar resultados, a observação do seu trabalho, por exemplo, como líder, deixa muito a desejar. Então eu não vou nem conseguir lá na frente enxergar a luz no fim do túnel. Por quê? Porque não entregou esse mês, mas com esse tipo de comportamento de chefia que bota pessoas contra pessoas, ao invés das pessoas se ajudarem, elas vão ficar ali um querendo puxar o tapete da outra, não vai ter entrega também nos próximos meses. Entendeu? Uma coisa é você perder, mas você saber que você está no caminho certo. Pô, perdi por alguns detalhes aqui, mas eu vou melhorar o meu planejamento para o próximo mês, vou acertar alguns detalhezinhos aqui e o próximo mês eu entrego. Outra coisa é você perdeu e perdeu e no final do mês você tem que juntar os cacos para ver como que você vai começar o próximo mês. E o que é juntar os cacos? É porque você não tem equipe. Você tem um amontoado de pessoas que trabalham no mesmo lugar. Equipe não é isso. Equipe são pessoas que trabalham no mesmo lugar, que estão o quê? Dentro dos mesmos princípios e valores, dos mesmos comportamentos positivos, dos mesmos objetivos, dos mesmos propósitos. E durante o período de execução, o líder ele vai ali, né, modulando, ajudando, orientando, trazendo para dentro quem está dando alguns indícios que está indo para fora. É isso, entendeu? Então, isso é equipe. O resto, botar uma pessoa contra a outra, ficar estimulando, olha, que se o fulano não fizer aquilo, tira ele da vez, derruba ele. Que é isso? Sabe?
já falei em momentos, em treinamentos, né, na verdade, que isso, há algum tempo atrás, era validado, mas num processo de evolução, de entendimento e de principalmente amadurecimento na questão do entender ser humano, você não bota pessoas contra pessoas. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer com que as pessoas cresçam individualmente, para que elas melhorem o seu desempenho individual, para que, como consequência, elas melhorem o seu resultado individualmente. Então você trabalha o indivíduo dentro das suas necessidades individuais. E você estimula a cooperação entre as pessoas. Um ajuda o outro. Quando eu estimulo a figura A ajudar a figura B, eu quase que coloco a figura B numa sinuca de bico, que ela agora se sente obrigada também a ajudar a figura A. Porque afinal de contas, poxa, que ser humano que serei eu, que fulano me ajuda e eu não o ajudo. Então, na verdade, esse líder, estimulando a ajuda mútua, ele está ajudando os indivíduos a melhorarem como seres humanos também. Só que, em primeiro lugar, ele precisa ter essa visão humana, que pessoas precisam se ajudar e evoluir individualmente. Entendeu? Esse é o nosso grande desafio na questão de equipe. Ou seja, melhora individual e ajuda de todos. E, por fim, o enaltecimento das entregas. Enalteça as pessoas que estão entregando, mas também enalteça aquela pessoa que às vezes não entregou, mas ela está evoluindo. Porque pensa bem, você imagina que eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela consiga uma entrega de 60%. E de um mês para o outro eu consiga com que ela evolua para uma entrega de 85%. Ah não, se ela não entregou 100%, eu finjo que ela não existe. Meu Deus, ela melhorou quase 50% da entrega anterior para a entrega atual. De 60 para 85 foi quase 50% de melhoria. Eu não vou enaltecer isso? Entendeu? Então, enalteça quem está fazendo a entrega, mas enalteça também quem está melhorando. Cara, ó, vim aqui para te dar os parabéns, né? Eu vi que você se esforçou, vi que você melhorou. Que isso, Augusto? Você é louco? Você vai dar parabéns para uma pessoa que não entregou? Ela evoluiu. Seres humanos. Não é máquina, robô que se apertou os botões certinhos, não. Às vezes a gente até aperta os botões certos e o negócio não funciona direito. Entendeu? Então, enalteça as pessoas que estão evoluindo. Por quê? Reconhecimento. E aquele negócio, essa pessoa também vai ver você como alguém que é justo. Poxa, eu nem entreguei a minha meta toda, nem fiz todas as minhas entregas, e pô, mesmo assim o cara reconheceu. E realmente eu evoluí. Que bom que eu consegui entregar e evoluir, certo? E, para finalizar, enalteça quem ajuda. Enalteça quem faz a sua entrega e ainda ajuda as outras pessoas, certo? Até pelo seguinte, esse perfil é um perfil de ouro. Esse perfil é aquele perfil que, além dele ser trabalhado, por exemplo, como vendedor, ele precisa ser estimulado a acreditar mais nele como um possível futuro líder, um possível futuro gerente e assim por diante. Perfis que entregam individualmente, mas que têm uma visão de coletivo, eles são extremamente importantes e digo, são raros, né? Mas são raros por quê? Porque hoje no mercado existem poucas pessoas, raros líderes que desenvolvem o espírito de cooperação. Esse espírito de, cara,
Primeiro primeiro você aprende a entregar o seu. Agora eu quero que você que está aprendendo a entregar o seu também comece a olhar para o lado, olhar quem precisa da sua ajuda. Você gosta do fulano de tal? Gosta? Ajuda ele. Isso vai te fazer se sentir bem. Não como vendedor, porque você não ganha comissão em cima dele, em cima do que ele vende, mas isso vai fazer te sentir melhor como o quê? Como ser humano. E é muito legal a gente ver que no trabalho a gente evolui profissional, mas a gente também evolui como ser humano, né? E aí, esse líder hoje, ele está em falta no mercado, entendeu? Então, às vezes, o cara é bom líder até um determinado ponto, estimula as pessoas individualmente, etc., mas falta fazer com que as pessoas olhem para os lados. Porque no final das contas, voltando lá no início da nossa live, quando a gente falou do líder que se sentiu sozinho no final do mês, porque ele estava querendo entregar e aí ninguém estava ajudando ele a entregar. Por quê? Porque a equipe dele não foi ensinada, estimulada a olhar para o lado. E adivinha quem é que estava do lado e terminou sozinho? Ele próprio. Entenderam? Então, gente, sabe, esse assunto aqui é fascinante. Já passei bastante do horário programado, mas esse assunto é fascinante. Desenvolvimento de pessoas, liderança, eu gosto bastante. Espero que tenha podido colaborar com vocês, tá? Queria agradecer muitas pessoas que nessa hora, faltam 10 minutos para as 10, temos aí um pouco mais de 40 pessoas online. Muito obrigado aí pela participação de vocês. E mais ainda, né? Relembrando aqui o que eu estava falando no início. Pessoal, quem é líder ou quem quer ser líder, quem é gerente, quem quer ser gerente, estude a sua profissão. É uma profissão sensacional. E sensacional com S maiúsculo, mas ela precisa ser estudada, né? E não falo isso só em causa própria, não. É porque realmente eu gosto muito. Relembrando aqui, nas minhas considerações finais, que teremos treinamento Gerente Nota 10 online, começando agora no final do mês, e se não me falha a memória, a primeira ou a segunda aula, mas eu acho que a primeira aula vai acontecer no dia do treinamento Immersion em Santa Catarina. Quem estiver participando do Immersion vai participar do Gerente Nota 10 online da primeira aula. São 12 aulas online, tá? É um treinamento muito bacana. Procurem aí se informar com aqueles que já fizeram e que estão conseguindo evoluir a sua gerência e a sua liderança junto com a sua equipe. É muito bom e muito bom mesmo. Relembrando, no final do mês de setembro, nós teremos no Hotel Aquária, em Natal, Rio Grande do Norte, em Ponta Negra, Pé na Areia, é um hotel maravilhoso. Nós teremos uma imersão de final de semana, uma imersão de 2 dias. O treinamento é sábado e domingo, certo? É o Liderança Nota 10. A gente vai trabalhar pra caramba. Vamos começar de manhã cedo e vamos até o finalzinho da tarde, início da noite. Mas vai ser muito bacana. E olha, quem já conhece Natal, com certeza quer voltar. E quem não conhece, não sabe que estão perdendo, tá? É um treinamento muito bacana também. É um treinamento voltado para líderes ou pessoas que queiram, né, entrar nesse campo da liderança. Beleza? Bom, gente, muito obrigado, tá? Um pequeno parênteses. Fiz a live agora durante a semana, tá fazendo sempre aos domingos. Estamos testando ainda aqui os melhores dias, os melhores horários para fazer as lives. A opinião de vocês é muito importante. Se vocês quiserem dar sugestões em relação a dias ou horários, a gente vai levar isso em conta, tá? E muito bacana estar aqui com vocês. O tempo para mim passou voando. Muito obrigado por terem me aturado até agora e nos encontramos, nos falamos por aí, tá bom? Gente, obrigado aí, obrigado pela participação de todos vocês. Grande abraço. Boa noite.